Feche os olhos e imagine um campo de batalha se estendendo até onde a vista alcança. O ar está pesado, carregado de poeira e tensão. O som metálico das espadas ecoa à distância, misturado aos gritos de comando e ao galopar dos cavalos. O cheiro de suor, ferro e poeira invade cada respiração. O dia está quase acabando. O sol começa a se inclinar no horizonte, lançando sombras longas sobre o chão manchado de sangue. E, de repente, o impossível acontece. O tempo para. O sol fica imóvel no céu, como se o próprio universo tivesse prendido a respiração. Mas isso não é cena de um filme. É um acontecimento real, registrado na Bíblia. Um dos milagres mais impressionantes que a humanidade já conheceu. Um dia em que Deus, em resposta à ousada oração de um homem, interrompeu o curso do tempo para garantir a vitória do seu povo. Nesta história, você vai descobrir como Josué, um líder marcado pela coragem e pela fé, enfrentou 5 exércitos unidos contra ele. E como, no momento mais crítico da batalha, ousou pedir algo que nenhum homem havia pedido antes. O que você vai ouvir agora não é apenas sobre guerra, coragem ou estratégia militar. É sobre um Deus que governa céus e terra, que controla os ventos, as tempestades e até o próprio relógio da história. E quando você entender o que realmente aconteceu naquele dia, talvez perceba que Ele ainda pode parar o relógio da sua vida quando tudo parecer perdido. Esta não é apenas uma história antiga, é um lembrete vivo de que diante de um Deus todo-poderoso não existe impossível. Séculos antes de Cristo, o povo de Israel estava numa jornada para conquistar a terra prometida. Liderados por Josué, eles já haviam vencido batalhas surpreendentes, como a queda das muralhas de Jericó. Mas agora, um novo desafio surgia. 5 reis amorreus, temendo o avanço de Israel, uniram forças para destruí-los. Suas cidades eram fortificadas, seus exércitos treinados e armados com o que havia de melhor na época. A guerra que estava prestes a começar não seria apenas mais uma. Ela colocaria à prova a coragem, a fé e o destino de toda uma nação. Imagine milhares de soldados se posicionando, escudos erguidos, lanças em punho, enquanto a poeira do deserto subia no ar. O primeiro. Choque de guerra. A batalha começou logo ao amanhecer. Os guerreiros de Israel avançaram com gritos de guerra, enquanto os exércitos inimigos respondiam com um rugido ensurdecedor. O som metálico das armas batendo ecoava pelo vale. Arqueiros disparavam flechas que cortavam o vento e os cavalos em disparada levantavam nuvens de poeira que tornavam o horizonte turvo. Israel lutava com bravura, mas a força numérica dos inimigos ameaçava virar o jogo. Josué sabia que se a noite caísse antes da vitória, os inimigos poderiam se reagrupar e fugir para as montanhas, prolongando a guerra e colocando em risco a missão. A intervenção divina. Foi nesse momento que algo sobrenatural começou a acontecer. Nuvens escuras se formaram rapidamente e então enormes pedras de granizo começaram a despencar do céu. Eram saraivas tão pesadas que destruíam escudos, quebravam lanças e derrubavam guerreiros ao solo. E o mais impressionante, atingiam apenas os inimigos, enquanto os soldados de Israel seguiam ilesos. A Bíblia relata que mais inimigos morreram pelo granizo enviado por Deus do que pela espada dos israelitas. Era como se o próprio Criador estivesse lutando ao lado do seu povo. A oração que parou o tempo. Mas Josué sabia, ainda faltava vencer completamente e o dia estava terminando. Então, no meio da batalha, diante de todos, ele fez uma oração ousada que ecoou sobre o vale. Sol pare sobre Gibeon, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. Nesse instante, algo inimaginável aconteceu. O sol simplesmente parou no céu e a lua ficou imóvel. As horas não avançavam. O tempo, criado por Deus, havia sido suspenso por sua ordem.
Foi um milagre sem precedentes. E graças a isso, Israel teve tempo suficiente para derrotar completamente os 5 exércitos inimigos. O impacto do milagre. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, em que Deus atendeu a voz de um homem de forma tão extraordinária. O evento marcou profundamente a história de Israel, fortalecendo a fé do povo e deixando claro que a vitória não depende apenas de força ou estratégia, mas de confiar totalmente no Senhor. Esse dia mostrou que Deus não apenas comanda os ventos e as tempestades, mas até o próprio tempo, que para nós é imutável. Se Deus foi capaz de parar o sol e a lua para cumprir seu propósito, você acha que Ele não pode agir em sua vida? Talvez hoje a sua batalha não seja contra exércitos, mas contra problemas que parecem maiores do que você. Talvez o tempo esteja correndo e você sinta que não vai conseguir. Lembre-se, para Deus, o relógio não é um limite, é apenas mais uma ferramenta. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.